gravar aqui, né? Pronto, já está gravando aqui para os colegas de vocês. Então, nós paramos aqui, né? Nós paramos neste slide aqui. Vamos continuar. Bom, o que diferencia um ser vivo de outro, né? Do grupo Monera, do grupo Protista, do reino Fungi, do reino Plantae, do reino Animal. Qual é a diferença? Bom, a diferença é baseada em 3 coisas: tipo de célula, organização celular e tipo de nutrição. Por exemplo, reino Monera. Quem é o exemplo do reino Monera? Bactéria. Aqui, ó, bactéria. Coloquei aqui para vocês. Certo? Reino Monera, exemplo, bactéria. Bactéria é o único ser vivo que não tem núcleo na célula. Então, ele é um procarionte. Isso é o que diferencia ele dos outros grupos, certo? Todas as bactérias são unicelulares. É uma célula só. Se ela morrer, se aquela célula for destruída, acabou. Ela morre, certo? E algumas bactérias fazem fotossíntese ou quimiossíntese e outras não, precisam comer, certo? Só que as que fazem fotossíntese não são parasitas, né? São o caso das cianobactérias, são bactérias que vivem no mar, certo? Então, elas são produtoras ou consumidoras. Essa é a relação das bactérias. O reino protista já muda um pouquinho. Aqui eu coloquei uma ameba para vocês verem. Estão vendo a ameba aí? Isso é uma ameba, viu, gente? Vista ao microscópio. O reino protista já tem o núcleo na célula. Então, ele é eucarionte. Certo? A maioria dos protozoários são unicelulares. É o caso da ameba, da giardia. Alguns são multicelulares. É o caso da alga. Ô, professor, e alga é protozoário? Pensei que era planta. Não, a alga é do reino protista. Por que a alga não é uma planta? Porque a alga não tem o que a planta tem, que é raiz, caule, folha, fruto. Não tem essas divisões, tecidos organizados. A alga é toda no talo, é talófita. Então, ela é um protozoário, não é uma planta. Os cientistas decidiram assim. Alguns são autotróficos, ou seja, fazem fotossíntese e produzem seu próprio alimento, e outros precisam consumir. Mas o que é que vocês têm que gravar aqui? Qual a diferença? Bactéria é a célula mais simples, célula sem núcleo. O protozoário já tem núcleo na célula, já é mais desenvolvido, é isso que vocês têm que saber. Certo? Reino fúngio. Todos os outros aqui vão ter célula com núcleo, só não a bactéria. O fungo, ele pode ser pluricelular, é o caso do cogumelo, e ele pode ser unicelular, é o caso da levedura de cerveja, por exemplo, que é o fungo que faz a cerveja, né? É um artigo... Eduardo, Oi. Esse slide que você está dando para a gente hoje, você vai mandar no grupo? Já mandei. Ok. Obrigado. Então, aí, o tipo de nutrição. Todos os fungos são heterotróficos, então não existe fungo que faz fotossíntese, apesar de ele parecer uma plantinha, né? O cogumelo parece, né? Mas não fazem isso. Levedura de cerveja, inclusive, não sei se vocês já tomaram esse remédio, né? Mas serve de remédio. Eu já tomei. Você bota lá na água, né? Aí ele fermenta a água, um gosto ruim. Parecendo não, água suja, aí você bebe para intestino, essas coisas assim. Eu já tomei levedura de cerveja já, né? Tanto no remédio quanto na cerveja. Eu já tomei nos 2 tipos. Então, o reino Plantae, que tem a célula com núcleos, as plantas, todas elas são multicelulares, não existe planta que tenha uma célula só, e fazem fotossíntese. E o reino animal, todos têm célula com núcleo, todos têm muitas células, né? E são heterotróficos, não produzem seu próprio alimento. Né? As plantas aí e os animais aí, o macaquinho. Bom, agora que a gente vai começar a aprofundar
algumas questões a respeito dos parasitas e da microbiologia. Os cientistas, Theodor Schwann e Matthias Schleiden, não precisa decorar esses nomes, não. Você só tem que entender o seguinte. Esses caras fizeram pesquisas e descobriram o seguinte. Theodor Schwann descobriu que todas as plantas possuem célula. Matthias Schleiden descobriu que todos os animais possuem célula. Então, os dois juntos criaram a seguinte teoria. Olha, todo ser vivo tem célula. Todo ser vivo tem célula. E toda célula, para existir, ela vem de outra célula pré-existente. Então, toda célula vem de outra pré-existente. Todo ser vivo tem célula e toda célula vem de outra pré-existente. Certo? Ok, isso foi um estudo dos cientistas que eu falei para vocês. Só que tem um detalhe, que isso que faz a diferença em um grupo específico de micro-organismos, que é o vírus. Os vírus não têm célula. Vírus não tem célula. Qual o benefício e qual o prejuízo? Bom, se ele não tem célula, ele não tem metabolismo. Por exemplo, agora, você pode ter aí na sua frente, na sua mesa, ou na sua mão mesmo, na sua pele, vários vírus inativos sem fazer nada. Por quê? Porque esses vírus não têm célula. Se ele não tem célula, eles não têm metabolismo. Eles não respiram, eles não digerem, eles não fazem a excreção, não fazem digestão, nada disso não tem célula, certo? Eles são acelulares. Por serem acelulares, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que quer dizer isso? Que o vírus, ele está aí, na sua mesa, por isso que a gente passa álcool nas mãos, né? Na sua mão, na sua pele, sem fazer nada. Mas se ele conseguir entrar em uma célula, ele vai obrigar esta célula a produzir outros vírus para ele. Certo? Ou seja, ele não tem metabolismo próprio, mas a célula tem. Então, ele parasita uma célula e obriga a célula a produzir outros vírus. Certo? O vírus só é feito de proteína. Essa parte aqui, essas perninhas, isso aqui é um bacteriófago. É um vírus que ataca bactérias. As perninhas são proteína, essa cabecinha de cristal aqui é proteína, e aqui dentro é o DNA ou RNA, vai depender do vírus, certo? E esse DNA ou RNA pode sofrer mutações, como é o caso do vírus da gripe, que sofre muitas mutações e a gente tem que tomar vacinas diferentes, né? Todo ano. E são capazes de reproduzir, mas eles podem reproduzir um com o outro? Não. Eles invadem uma célula e as células vão reproduzir outras peças virais para formar novos vírus. Então, na verdade, o que é que acontece? Aqui tem essa parte do conhecimento que vai ser fundamental para o estudo da microbiologia. Porque este grupo de seres vivos, que são os vírus, eles não possuem célula. Então, qual a vantagem disso para eles e qual a desvantagem? Então, vamos entender. Por exemplo, qualquer doença viral que você pegue, você não tem remédio para combater. Não entendi, professor. Vou explicar. Se você pegar alguma bactéria ou protozoário que tem célula, bactéria e protozoário tem célula, você vai tomar um antibiótico. O nome já diz, anti quer dizer contra, biótico, vida. Contra seres vivos, né? Microseres vivos. Então, esse antibiótico específico vai invadir a célula da bactéria ou do protozoário e matar essa célula. Só que o vírus não tem célula. Como é que você vai matar o vírus tomando remédio? Não tem como. Se você quer matar o vírus, você tinha que destruir as proteínas. Só que o nosso corpo é feito de proteínas. Como é que você vai tomar um remédio para destruir proteínas, se seu corpo é de proteína? Então, não existe remédio para vírus.
certo? Então, o que é que a gente faz quando, por exemplo, a gente pega catapora, que é causada por vírus? Repouso e fica em casa. Pega dengue, repouso, hidratação, fica em casa. E Papeira. no caso, Sim, Eduardo, fala. e no caso agora do coronavírus, por exemplo, Sim. os remédios que a gente que estão dando, né, para tomar, não é para matar o vírus, não. Não. Para amenizar os efeitos que o vírus, os efeitos não, né, os sintomas que o vírus trouxe. Sim. A ideia é essa. E no caso a vacina, como é que a vacina é feita? Vamos chegar lá. Então, o que é que acontece? Vamos entender aí. Então, presta atenção. Vou explicar a catapora e da catapora explica a vacina. Por exemplo, é de conhecimento popular que quem já pegou catapora não pega mais, correto? É de conhecimento popular. Então, se você já pegou catapora, você pode visitar qualquer pessoa com catapora que não vai ter problema, você não pega. Agora, se você nunca pegou, você não pode visitar porque você pode pegar. Por quê? Entenda. Qualquer micro-organismo que entra no seu corpo é um agente diferente. E seu corpo reconhece isso e começa a atacá-lo. Então, por exemplo, o vírus da bactéria entrou no seu corpo. Seu corpo vai lá, sua defesa, né? Os seus anticorpos, os glóbulos brancos, vão lá, chegam nesse vírus da catapora, identifica ele. Identificar o quê? É quando, por exemplo, você vai votar, você vai apresentar seu título, sua identidade. Você vai ser identificado. Vai saber quem você é. Então, o glóbulo branco vai lá e descobre quem é. Olha, é o vírus da bactéria, ou é o vírus da catapora. Aí volta lá para os linfócitos T na medula óssea e fala, olha, quem invadiu foi o vírus tal, tal, assim, assim. Aí produz o anticorpo específico e esse anticorpo vai lá e destrói o vírus da catapora. Detalhe importante. Entenda. Esse período em que o corpo vai lá, identifica a doença, volta, produz a defesa e depois manda a defesa para destruir o vírus, você fica doente. Você apresenta os sintomas, certo? E aí seu próprio corpo vai derrotar a doença. Bem, e por que eu não pego de novo a catapora? Oi, Eduardo. Oi. Fala. E por que, no caso, então, o coronavírus, como já diz, é um vírus, né? Isso. E por que quando a pessoa pega a primeira vez, pode pegar a segunda vez? Isso. Vou explicar. Tá aqui, ó. São capazes de sofrer mutações. É por isso. Eu vou explicar também. Então, entenda o que é que acontece aí. Se você, que já pegou catapora, visitar uma pessoa de catapora e a catapora entrar em você, a defesa do seu corpo não vai chegar lá, tentar identificar quem é, voltar, produzir a defesa e ir lá destruir. Não. Ele já vai e destrói. Por quê? Porque seu corpo já conhece. Seu corpo tem a memória contra aquele vírus já. Então, você não fica mais doente. Você pode até... o vírus pode até entrar em você, mas você já vai destruí-lo sem precisar aquele processo de produzir defesa, porque você já tem uma memória. Então, o que acontece?